Então vamos relembrar aqui, o nervo mandibular ele faz parte da terceira divisão do trigêmeo e ele é a parte mista, ou seja, nós temos a parte sensitiva e também a parte motora. E o que vai ser interessante comentarmos aqui será justamente sobre a parte relacionada com a condução do estímulo sensitivo. Então vocês estão vendo que eu coloquei no slide aí escrito divisão posterior. O que é essa divisão posterior? O nervo mandibular ele é dividido em duas porções, a divisão anterior e a divisão posterior. A divisão posterior ela é uma divisão predominantemente sensitiva. Então, olha o detalhe para vocês entenderem aqui. Então, nós temos também fibras relacionadas ali com a condução de fibras motoras, com estímulo de musculatura que eu vou explicar para vocês. Então, voltando na tela, eu estou aí colocando a imagem que está à direita, circulado aí em preto, o ramo mandibular em sua divisão posterior. E na imagem que está à esquerda da tela, eu estou apontando aí pela seta e o nervo mandibular, a partir do qual nós vamos ter então aí tanto a divisão posterior quanto a divisão anterior. E o que é importante nós entendermos aqui? Então, primeiramente, observando ainda na imagem que está à direita, nós temos aí as estruturas mais internas da fossa infratemporal, que é onde o nervo mandibular chega para emitir os seus ramos. Então, nós vamos passar para o slide a seguir, falando especificamente dos ramos dessa divisão. Então, um dos ramos que é de interesse para o profissional da odontologia é o nervo alveolar inferior. A imagem que está à esquerda aponta então pela seta rosa o nervo mandibular. Vamos olhar agora na imagem do meio, apontada pela seta preta, o nervo alveolar inferior. E na imagem que nós temos aí de uma mandíbula que está seccionada do lado esquerdo, é possível observar por essas cabeças de setas na cor verde todo o trajeto do nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, ele é um nervo que vai estar relacionado com a inervação do tecido ósseo, do ligamento periodontal e também do tecido pulpar de todos os dentes daquele hemiarco, então todos os dentes inferiores. Vamos observar ainda que eu coloquei na imagem que está à esquerda da tela uma outra setinha preta que evidencia um dos ramos do nervo alveolar inferior. Esse é o nervo miloióide. Então, primeiramente, vamos entender. O nervo alveolar inferior, ele vai adentrar na mandíbula por meio de um acidente ósseo que é o forame da mandíbula. Mas antes dele entrar, ele emite esse ramo que é o nervo miloióide. Pessoal, o graduando, no início, quando ele está aprendendo a parte da inervação da mandíbula, que ele vê nas peças, por exemplo, ele tem muita dificuldade em entender um pouco da inervação. É um dos assuntos mais complexos e que justamente é dado ao final da disciplina. E uma das coisas que o aluno tem dificuldade de entender e que raramente lembra é sobre o nervo miloióide. E vocês vão entender a importância dele no slide que eu vou comentar a seguir. Nós temos aí mostrando para vocês o nervo miloióide que está apontado na imagem do meio pela seta preta. E o que eu quero que vocês entendam? Olha o nome dele, pessoal, nervo miloióide. Então, você já tem que associar aí com alguma estrutura que lhe é familiar. Então, lembrando aí, por exemplo, do músculo miloióide. Se você observar na imagem que está à esquerda da tela, nós temos pela seta rosa o músculo miloióide apontado, que é o músculo do assoalho bucal, que eu, inclusive, cheguei a mencionar sobre a linha miloióide, que é ponto de fixação para essa musculatura. E nós temos pela seta preta o ventre anterior do músculo digástrico. Então, se você observar aí, você vê uns filetes que estão na cor amarela, representando o nervo miloióide. Esse é o trajeto desse nervo e ele vai inervar a musculatura dessa região. Mas o que é de importante para a gente comentar em relação à anestesia? Vamos observar então na imagem que está no meio novamente, onde é possível você observar que o nervo miloióide, ele está entrando na face lingual da mandíbula por meio de acidentes ósseos. Então, o que ele vai fazer? Inervar também dentes. Pessoal, o que nós podemos entender? O nervo miloióide, ele é um nervo que vai estar relacionado com a
inervação também de tecido pulpar dos dentes, não apenas da musculatura. Você tem que pensar que às vezes o seu bloqueio anestésico, utilizando a técnica adequada, nem sempre ele será efetivo. Comece a pensar que você pode encontrar variações anatômicas, como por exemplo o nervo miloioide, que às vezes é desconsiderado por muitos. Então vamos voltar nesse slide para você entender um detalhe. Pense comigo, se esse nervo caminha pelo tecido mole, precisa apresentar no osso alguma abertura que dê passagem a esse nervo. Por isso que nós temos essas foraminas acessórias, que estão amplamente distribuídas pela cortical lingual da mandíbula e que são muito importantes, porque além de dar passagem a nervos, nós temos também passagem de vasos nessa região. Mas voltando ao nosso assunto de inervação, vamos observar na imagem que está à direita da tela, que eu trouxe aí uma mandíbula seccionada em uma secção sagital, e você pode observar pelas setas rosas essas foraminas acessórias, e olha que interessante essa imagem da peça, notando aí esses canais percorrendo pelo interior da mandíbula. Então, uma estrutura que provavelmente vai passar por esse canal é o nervo miloioide, conduzindo então inervação sensitiva. Então, essas foraminas acessórias têm sido alvo de muito estudo em várias populações, inclusive. Agora vamos pensar no seguinte, o nervo alveolar inferior, ele entrou, então, pelo forame da mandíbula e está seguindo pelo canal da mandíbula. Vamos observar na imagem que está à esquerda da tela, onde eu apontei para vocês, circulado em preto, um dos ramos desse nervo alveolar inferior, que é o nervo mentual. Então, está no desenho esquemático, observe agora na imagem do meio, também no círculo preto, evidenciando esse nervo mentual. Então, vamos entender essa imagem. É como se eu pegasse ali essa mandíbula seccionada no caso da hemiface esquerda, onde você pode observar o nervo alveolar inferior pela sigla IAN, seguindo então o seu trajeto e emitindo o nervo mentual que vai emergir pelo forame. Olha a ramificação abundante desse nervo. O nervo mentual ele vai estar relacionado com a inervação de gengiva vestibular de premolares, de dentes anteriores também, além de pele e mucosa de lábio inferior e pele do mento. É muito interessante observar isso, porque o nervo mentual, em alguns procedimentos que serão executados, ele precisa ser anestesiado, como por exemplo, algum procedimento que seja feito em lábio inferior, que o profissional ele tenha que executar, como por exemplo, até mesmo uma biópsia, tá? Nessa região. Então, nervo mentual inervando o tecido mole nesse local. E para ficar bem claro, observe a imagem que está à direita. Essa é uma imagem que eu já peguei ampliada do artigo, mas eu vou explicar para vocês. Então, foi feita uma secção tanto do lábio quanto da região mentual, e você pode observar o nervo mentual emergindo pelo forame e chegando então tanto nos tecidos do lábio quanto nos tecidos moles então da região do mento. Então nós temos aí essa inervação. E é muito interessante também observar que o nervo mentual ele apresenta anastomoses interessantes, inclusive com ramos do nervo facial. E eu tenho um post muito interessante falando de anastomoses, como por exemplo, com o ramo marginal da mandíbula, lá no meu Instagram, no @micenamiranda. Vamos dar sequência, nós podemos observar o seguinte, o nervo alveolar inferior, após passar então, estando dentro do canal, ele vai se dividir tanto no nervo mentual, que vai se dirigir para o tecido mole, como eu expliquei, mas nós temos agora o nervo incisivo. O nervo incisivo que vai continuar o seu trajeto no interior do trabeculado ósseo para inervar tecido pulpar de dentes anteriores e vai estar relacionado também com a gengiva na região e o tecido ósseo na região. A imagem que vocês estão observando aponta à esquerda esse trajeto do nervo pelo trabeculado e à direita nós podemos observar então a mesma imagem que eu mostrei no slide anterior, o nervo incisivo caminhando por esse trajeto
trabeculado. Então, recapitulando, o nervo alveolar inferior, ele se dividiu no nervo mentual e também no nervo incisivo. E eu quero ainda aproveitar essa imagem que está à direita. Pessoal, observe aí o trajeto do nervo mentual, só para a gente relembrar do que eu comentei na topografia dentoalveolar de mandíbula, onde vocês notam a curvatura do nervo, ou seja, correspondendo à curvatura do canal.